As Olimpíadas de Inverno de 2022, evento esportivo de amplo conhecimento mundial, começaram oficialmente no dia 4 de fevereiro na cerimônia de abertura, realizada no estádio Ninho do Pássaro, em Pequim, mesmo estádio que oficializou a abertura da Olimpíada de Verão de 2008, mas já há competições olímpicas de inverno em andamento desde o dia 2 deste mês, e o país sede será a China, oficialmente chamada de República Popular da China. Este país oriental tem uma vasta cultura e tradição histórica milenar que encanta turistas por suas peculiaridades e belezas culturais e naturais e está cada vez mais sendo palco internacional dos mais diversos eventos mundiais de esportes, ciência, tecnologia e inovação, sede de renomadas empresas de telecomunicações e internet, por exemplo a Lenovo, a Quai e o TikTok. Mas como um país agrário, feudal e fechado ao mundo se transformou em uma gigantesca potência econômica que quer se transformar em protagonista do cenário geopolítico global no século XXI? A China tem mais de 5.000 anos de história, marcada pelas longas e variadas dinastias que dominaram o período imperial. Foram essas dinastias que, na maior parte do tempo, mantiveram um estreito e limitado contato comercial com o Ocidente por meio de mercadores e viajantes através da hostil e famosa Rota da Seda, que ultrapassava grandes desertos, vales e montanhas, cujo mais famoso explorador ocidental a ter contato com a China imperial foi Marco Polo. Séculos de inovação cultural, científica e econômica fizeram com que os chineses adotassem uma postura de superioridade e isolamento com relação ao mundo exterior pela maior parte do período da China antiga, das quais as mais importantes tecnologias históricas criadas nessa época foram a confecção do papel, da seda, da porcelana, da pólvora e de muitos outros inúmeros inventos que utilizamos nos dias atuais. Ao mesmo tempo, a Europa, com o fim do Império Romano, estava dividida e pilhada pelas invasões de povos germanos, não podendo sequer rivalizar com o poderio da China imperial. Além do mais, por toda a Idade Média até no período do Renascimento Europeu, a China estava alheia à comercialização de produtos vindos do estrangeiro, sendo estes de pouca relevância para os chineses. O que ainda despertava alguma atenção dos chineses eram as trocas comerciais em ouro e prata, minerais retirados abundantemente da América, que eram trocadas por seda e porcelana, produtos de alto prestígio entre os europeus que desequilibravam a balança comercial de vários países ocidentais nessa época. Para contrapor este desequilíbrio, o Reino Unido já no século XIX conquistou os vários reinos e principados indianos, formando a Índia Britânica, e de lá plantou, comercializou e contrabandeou milhares de caixas de ópio, entorpecente altamente viciante e degenerativo para a fronteira com a China. Logo, milhares de chineses ficaram viciados, alterando a ordem social da China e enfraquecendo o país como um todo. O governo à época tentou restringir o uso pela população e proibir a comercialização de ópio, em que foi retaliado pelo Reino Unido com 2 guerras para a manutenção do tráfico legal deste entorpecente. Com inúmeros tratados que menosprezavam e humilhavam a China, feitos pelas potências ocidentais, os chamados Tratados Desiguais, os chineses tiveram que ceder territórios como Hong Kong aos britânicos, Guangzhou Yuan para os franceses, além de Macau, que já estava cedido em épocas passadas aos portugueses, além de partes de cidades litorâneas como Xangai, à administração de cada potência ocidental. As retaliações também se davam no aspecto comercial, ao qual a China era obrigada a manter um comércio aberto com cada uma das potências ocidentais. Assim, com o enfraquecimento político tão grande, rebeliões populares começaram a acontecer. Os camponeses e o povo ficaram contra o governo, e com a grave instabilidade política e econômica, em 1911, a monarquia caiu na China, cedendo lugar a uma nova república, mas com ela não veio a estabilidade e a unidade prometida. Cada província chinesa era comandada por um general da guerra em que se degladiavam por maior espaço de poder, em completa anarquia política. Nessa época,
O Japão, que já havia se industrializado e acabado de derrotar a Rússia imperial anos antes, via com cada vez maior empolgação a conquista de novos territórios para a agricultura e indústria de seu país em detrimento de seu vizinho maior. Devido a isso, para o Japão, quanto mais enfraquecida e dividida a China estava, era melhor para o país do sol nascente. Comprovada essa teoria, pois a invasão da Manchúria pelo Japão em 1939, território ao norte da China, foi facilitada em grande parte, pois o sul chinês não respondeu eficazmente à invasão japonesa em apoio ao norte. A extenuante guerra entre China e Japão fez com que nacionalistas e comunistas parassem de lutar entre si e formassem uma frente única contra o invasor comum nipônico. Com a bomba atômica lançada pelos Estados Unidos sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, o curso da Segunda Guerra Mundial chegara ao seu fim e com ela a guerra no Oceano Pacífico e na Ásia. O Japão se rendeu incondicionalmente, mas se Japão e Coreia do Sul se mantiveram ao lado dos Estados Unidos, formando o bloco capitalista na Guerra Fria, por outro lado, com o apoio da União Soviética, guerrilhas comunistas se apoderaram tanto da China quanto da Coreia do Norte. Os nacionalistas do Kuomintang que perderam a guerra se exilaram na ilha de Taiwan, mantendo a ilha aderida ao bloco capitalista, enquanto a partir de 1949, a China, liderada por Mao Tse-tung, é declarada a República Popular da China, aderida ao bloco comunista. Mao Tse-tung seguiu a cartilha comunista de Karl Marx, ideólogo do pensamento socialista, à risca. Com mão de ferro, perseguiu opositores políticos, reprimiu com extrema violência qualquer elemento cultural estrangeiro, extinguiu a liberdade de imprensa e a propriedade privada, criou comunas rurais ligadas ao Estado e invadiu o Tibete. No tempo de Mao Tse-tung, a economia chinesa era agrária, altamente centralizada e estatizada e fechada a qualquer tipo de investimento estrangeiro. O povo chinês passava por repetidos ciclos de fome que alimentavam uma crescente paranoia coletiva de conspiração, resultando em mais mortes. Com a morte de Mao, um novo ciclo na história chinesa se inicia com a subida ao poder de Deng Xiaoping, líder chinês que alterou as estruturas básicas da sociedade chinesa. Deng Xiaoping relativizou as rígidas regras de proibição de propriedades privadas deixadas pelo seu antecessor, extinguiu as comunas populares, deu maior poder de administração aos camponeses para gerir e comercializar suas colheitas, aumentando a produtividade de alimentos, encerrando o flagelo da fome no país e no setor rural. Deng Xiaoping reativou o comércio com o estrangeiro, abrindo a China ao mundo e com isso foram reabertas as oportunidades para os investimentos externos em diversos setores econômicos. Houve grandes investimentos por parte do Estado no setor educacional e cultural, o que, aliado a salários baixos à época, se tornaram atrativo a diversas empresas multinacionais a se instalarem no país. A economia chinesa, pequena, fraca, agrária e fechada, teve um dos maiores saltos de crescimento da história nas décadas de 1990 e 2000, se tornando cada vez mais dinâmica, altamente industrializada, aberta e competitiva, inserida dentro dos mercados globais de comércio, sendo uma potência agrícola, tecnológica, comercial, industrial e inovações. Mas, por outro lado, a China é um país ainda politicamente fechado, que ainda é governado pelo Partido Comunista Chinês, que por mais renovações que tenha, ainda é altamente autoritário, uma vez que persegue opositores, suprime a liberdade de imprensa, censura a internet do país, aplacando com extrema violência qualquer foco de dissidência. Com relação aos direitos humanos, há graves acusações de violação dos direitos fundamentais dos uigures, povo que majoritariamente professa a fé islâmica, localizado no noroeste da China, na província de Xinjiang, onde são postos em campos de trabalho forçado, retirados de suas famílias, onde supostamente são torturados, desaparecem ou são mortos. Nos últimos anos, com maior poderio econômico no comércio global, a China tem usado de sua influência e poder global para interferir na política doméstica de Hong Kong, devolvida à China em 1997 pelo Reino Unido.
limitando a autonomia política que a ilha detém por meio do tratado bilateral entre o país oriental e a Grã-Bretanha. Além disso, Taiwan, o refúgio dos chineses nacionalistas, se transformou ao longo dos tempos em uma pujante economia democrática, com produção mundial, mas a China a considera como uma província rebelde e faz de tudo para reconquistar a ilha, considerando até mesmo uma invasão militar. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e de se inscrever no canal para mais vídeos como este.